Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta semana começámos então com as minutas referentes então à última reunião do Banco do Japão. Recordar então que na sua recente reunião o Banco do Japão aumentou as taxas de juro de curto prazo para os 0%, a 0,1%, dos anteriores menos 0,1%, portanto deixou de ter então taxas negativas, com uma maioria de 7 votos a favor então do aumento e 2 da manutenção em taxas negativas. Este facto marcou então a primeira subida das taxas de juros do país em 17 anos, vejam só, e também a saída então da sua política de taxas de juros negativas. No entanto, o Banco Central não chegou a dar orientações para uma maior restritividade, portanto, para continuar a aumentar então as taxas de juros. Temos aqui, aliás, nos destaques da manhã de hoje, as principais conclusões, precisamente das minutas do Banco do Japão. Portanto, os membros concordaram que ainda não foi atingida a fase em que a probabilidade de atingir o objetivo de inflação de forma sustentável é baixa. Também partilharam então que a probabilidade de atingir a inflação de 2% está a aumentar gradualmente, devido então ao ciclo positivo de salários e inflação, e que também o banco terminará então com a política de taxas de juros negativas e medidas de flexibilização não convencionais. Depois, também durante o decorrer desta semana, teremos aqui outros dados importantes. Na terça-feira, o índice de confiança do consumidor GfK na Alemanha. Em março, a confiança dos consumidores foi de menos 29 pontos, que subiu um pouco em relação ao mínimo de 11 meses de 29,6. E o que se espera agora é que os cortes na taxa de juros do BCE, que possam começar a aparecer, comecem então a ser filtrados em alguns inquéritos de sentimento empresarial, como o ZUI, que recentemente, aliás, saltou para o seu nível mais alto em 2 anos. E, portanto, este impacto, juntamente com o abrandamento da inflação e o aumento dos rendimentos das famílias, deverá também ser aqui observado nos próximos inquéritos de confiança do consumidor do Instituto GfK. Depois do decorrer da semana, teremos aqui alguns dados, como inflação aqui em Espanha, por exemplo, índice de sentimento na zona euro, os inventários de petróleo também, mas será então aqui na quinta e sexta-feira que teremos os dados mais importantes, nomeadamente os dados do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e também perspectivas de inflação a 1 e a 5 anos, e sexta-feira os dados da inflação do PCE, a medida mais seguida pela Fed. Recordar que o PCE subjacente está em tendência de queda desde setembro de 2022, com o número principal a diminuir para 2,4 dos anteriores 2,6, e a inflação central, portanto headline, também diminuiu para 2,8 em janeiro, em comparação com os anteriores 2,9, que representa o seu nível mais baixo em quase 2 anos. Portanto, também serão dados importantes então para observar no final desta semana. Olhando para os mercados, portanto, na sexta-feira os índices americanos fecharam praticamente inalterados, e nesta sessão asiática tivemos aqui uma sessão também a ser marcada sobretudo por quedas, sobretudo no índice do Vietnã e também no índice japonês. Recordar também que a China introduziu diretrizes para a eliminação gradual dos microprocessadores da Intel e também da AMD nos PCs e servidores públicos, e também tem aqui um acordo, um contrato público que visam então afastar o sistema operativo Windows e substituir por opções chinesas. Em relação à Europa, o sentimento também misto no dia de hoje, maioritariamente negativo, ainda assim a maior parte dos índices a negociar no vermelho, e nos Estados Unidos também para já perspectiva-se uma abertura com ligeiras baixas nos principais índices. Olhando aqui para os índices europeus, o DAX continua perto dos seus máximos, portanto numa fase de consolidação, nada a dizer, continua muito forte. O IBEX também continua a disparar, já vimos aqui referido que IBEX e FTSE eram os índices mais fortes na semana passada na Europa, continua a fazer novos máximos e deverá encaminhar-se para a zona psicológica dos 11 mil pontos. O CAC continua também aqui em fase de consolidação, o FTSE continua forte, atenção que corrigiu aqui um pouco, depois de ter atingido então aqui a zona de resistência dos 8 mil pontos, praticamente,
máximos aqui de princípio do ano passado. Eurostock 50 em fase lateral para já. Os índices americanos também estão a corrigir um pouco das fortes subidas que fizeram na semana passada, portanto perfeitamente normal. Tudo a subir. Nasdaq também, mesma coisa, a consolidar, a corrigir um pouco das fortes subidas da semana passada, depois de ter feito novos máximos. Dow Jones também e Russell 2000, atenção à vela diária da passada sexta-feira que reintegrou outra vez este range. Portanto, tínhamos tido aqui duas velas acima do range, parecia ter confirmado a quebra do mesmo e a vela de sexta-feira trouxe outra vez o preço para dentro do range. Portanto, atenção aqui a isso, ao Russell 2000. Parece que a vela semanal, eu já havia referido isso, quem fosse mais conservador devia esperar pelo fecho da vela semanal. A vela semanal não fechou acima do range. Vamos ver como é que fechará então esta próxima vela desta semana. Em relação ao petróleo, está aqui a consolidar, portanto parece apontar para baixo, mas não podemos descartar a hipótese deste range ser quebrado em alta, e se assim for, poderá levar então aqui uma subida forte de cerca de $1 até aqui à zona dos 82,50 mais ou menos no WTI. O ouro está agora também numa fase de consolidação, depois das quedas que teve aqui no final da semana passada, encontra-se a consolidar aqui nos 2.170. Prata a mesma coisa. O VIX entre os 14 e os 15. T-Notes e Bunds também a consolidarem. E olhando aqui uma vez mais para o gás natural, parece querer continuar a cair. Eu já havia referido que achava que o gás natural viria outra vez testar aqui o mínimo de dia 18 de fevereiro, na zona dos 1,52. Vamos ver se é isso que irá acontecer. Para já parece inclinado para continuar em tendência de queda. Olhando para o mercado cambial, hoje o iene perde força em relação à maioria das divisas. Apenas o CHF está mais fraco, portanto, iene e CHF as moedas mais fracas do dia de hoje, e as mais fortes são as moedas relacionadas com o risco. NZD é mais forte, AUD e também o CAD. Portanto, AUD, NZD e CAD, as mais fortes, CHF e iene as mais fracas. O dólar index finalmente conseguiu quebrar então a linha de tendência na semana passada, está agora a consolidar, acredito que deverá continuar a subir, quebrando aqui os 104,20, tem espaço para vir testar então o máximo anual, nos 104,85 aproximadamente, portanto espaço ainda para subir. O euro-USD portanto deverá continuar a cair, com o dólar a fortalecer-se, bem como também o cable, grande queda aqui no cable na passada sexta-feira, agora a recuperar aqui um pouco e parece estar a formar ou um canal ou uma cunha, mas poderá aqui ser um canal. Que, caso o limite superior do mesmo seja aqui testado, poderá então disputar um movimento de baixa e depois a quebra do canal em baixa para dar continuidade ao movimento que iniciou na passada sexta-feira. O Eurolibra havia quebrado aqui este range, atenção que está precisamente a testar neste momento o limite superior do range, portanto pode ser um bom ponto de entrada para o Eurolibra, precisamente agora. O target teórico aponta para a zona dos 86,40 aproximadamente. Depois, Euro-AUD, Euro-NZD para baixo, portanto o AUD e o NZD muito fortes. Também aqui o AUD, o USD e o NZD-USD a recuperarem um pouco. E depois temos aqui as mais fracas, portanto Euro-Yen, o Yen muito fraco, Libra-Yen, sobretudo Dólar-Yen. Também AUD-Yen, NZD-Yen, CAD-Yen serão bons pares para negociar no dia de hoje. O CAD está também forte, o Euro-CAD continua aqui a consolidar já há vários dias. O dólar CAD aqui na zona dos 1,36 cêntimos e o franco suíço também relativamente fraco, portanto, sobretudo aqui o dólar franco suíço continua com potencial para continuar a subir e quebrar em definitiva a zona dos 90 cêntimos. Por último, mercado de criptomoedas, hoje negocia no verde, Bitcoin valoriza 0,27 para a zona dos 67 mil dólares.
Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.